Nosso estudo hoje está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 12. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Emmanuel vem comentar na lição do livro Caminho, Verdade e Vida, 46. Quem és? Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que os erros dos outros convertidos em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de uma composição humana que lhe integram a máquina de serviço. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos que seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será esse assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Foi o próprio Mestre Jesus que falou para a gente a seguinte sentença: com a medida que julgardes, será julgado. Em outro momento ele fala: aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. E nos chama a atenção o tempo todo para que a gente vive em um mundo onde nós espíritos que estamos aqui encarnados, todos sem exceção, temos ainda dificuldades muito grandes, principalmente no campo do egoísmo, do orgulho e da vaidade, principalmente nesses pontos. Então, a gente tem o costume de olhar o cisco no olho do outro, desprezando ter uma trave no nosso. A gente tem mania de julgar o outro porque o outro tem pecados diferentes do nosso. Mas todos nós temos muitas dificuldades aqui na Terra. Ele até chama a atenção aqui no texto de alguns cargos. Ele vem falar aqui, aproveitando que Tiago falou na carta, Tiago usa o termo legislador e o juiz. Ele fala do administrador e fala do juiz, do magistrado. Mas a gente sabe que tem cargos específicos que muitas das vezes a pessoa, só preocupada apenas com o salário que vai ter e com a estabilidade, não medita, muitas vezes, previamente, quais vão ser as suas atribuições. Mas a pessoa que vai ser um investigador de polícia, seja ele na área estadual como inspetor, seja na área federal como agente da Polícia Federal, uma pessoa que vai ser um delegado de polícia, uma pessoa que vai ser um promotor de justiça, um defensor ou um juiz, eles estão incluídos nesse rol aqui de pessoas que estão o tempo todo investigando, colecionando teses de defesa e de acusação para utilizar a cada caso que tiver, de acordo com a conveniência. E o que acontece? Emmanuel deixa um parágrafo aqui que é muito sério. Ele fala assim, entretanto importa compreender que homens como esses que estão nesses cargos, que eles são obrigados a fazer essas análises, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muitos sofrem. Para tudo, como assim muitos sofrem? Eu vou fazer um convite aqui, porque hoje tem os livros todos disponíveis em PDF pela internet mesmo, mas se a gente pesquisar o livro Entre a Terra e o Céu, escrito por André Luiz através de Chico Xavier, tem um capítulo no livro, eu não vou lembrar agora qual é o capítulo, mas é bom, até que não lembre mesmo, para que a gente possa estar estudando também, buscando, E nesse livro é o seguinte, eu me lembro que tinha um rapaz que ele já havia sido sentenciado e que um dos mentores, ou melhor, nada mais, nada menos que Clarencio, é o próprio Clarencio mesmo, aquele que está lá no nosso lar, que é um ministro do nosso lar. Clarencio vai conversar à noite com o juiz enquanto ele está emancipado, no estado de sono. E a primeira observação que é feita no livro é que todo juiz é muito assediado espiritualmente pelos amigos daqueles
que estão submetidos ao seu julgamento. Aqueles pedidos de absolvição ou de condenação, eles são muito frequentes, e depois também os desejos de vingança por conta de não ter ficado satisfeito com essa ou com aquela decisão, de maneira que também, para o juiz que trabalha com consciência reta, buscando sempre realmente a justiça, a harmonia, existe uma proteção especial também em cima deles, é dito nesse capítulo. Mas nesse capítulo, por exemplo, o Clarencio foi pedir a esse juiz que fosse feita uma revisão criminal, que ele pudesse dar uma olhada de novo naquele processo, por conta da pena que havia sido equivocada. E ele faz essa observação com detalhes que na época a gente até fazendo esse estudo em conjunto, a gente até procurou analisar, né, com relação às outras coisas, e viu que o encargo ele é muito sério mesmo, não é para qualquer pessoa, e por isso que tem pessoas que usam de maneira equivocada e depois sofrem também muito com a consciência pesada quando retornam ao plano espiritual. Mas saindo desse campo desses cargos, vamos trabalhar a gente mesmo, né? Hoje a gente não está somente sujeito aos comentários que a gente pode estar fazendo sobre os nossos familiares, os nossos amigos, não. Hoje você tem a rede social, e a rede social transformou uma coisa pequena em macro, o alcance é enorme. E hoje as consequências, o Emmanuel poderia de repente nem imaginar isso, essas consequências são maiores ainda, porque você faz um comentário qualquer e coloca uma foto de uma pessoa inocente, sem que aquela pessoa tenha a menor chance de defesa, alguém localiza aquela pessoa e agride aquela pessoa, pode até tirar a vida da pessoa, como efetivamente já aconteceu. Ah, foi essa pessoa que assaltou, foi essa pessoa que fez não sei o que, e aí nem quiseram ouvir o coitado do rapaz. Pegaram o coitado do rapaz e promoveram ali aquele triste espetáculo, ainda lembrando a Idade Média. Isso é documentado em jornal, todo mundo já teve acesso a pelo menos uma notícia desse tipo. Então hoje, os comentários, as críticas que a gente faz, seria tão interessante se a gente conseguisse chegar ao ponto de pegar essas 3 perguntas aqui do final, né? Primeiro, será esse assunto do meu interesse? Quem sou eu? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Quando a gente começa a se concentrar nos nossos próprios defeitos, a gente vai ver que a gente tem material para muito tempo ainda, e principalmente porque a gente tem defeitos que a gente sabe que tem, a gente trabalha em cima deles, mas descobre que não é tão fácil se livrar deles, porque a gente está trazendo aí séculos de experiência, você não vai conseguir mudar um comportamento de uma hora para outra. Então a gente quer paciência com a gente quer indulgência com a gente, e a gente sabe que só vai ter indulgência de verdade se a gente também exercitar a indulgência com os outros. Aliás, vamos lembrar sempre que no Pai Nosso, está bem claro, o Pai Nosso foi deixado por Jesus, nada mais, nada menos que Jesus. E ele fala assim, ó, perdoai as nossas ofensas somente à medida que nós perdoamos também. Ou seja, para resumir, se eu não perdoar, eu não sou digno de perdão. Enquanto eu não aprendi a perdoar, eu não sou digno de perdão. Então, é claro, vai entrar naquele ponto mais uma vez, né? Que é um ponto controvertido. Ah, então eu não vou fazer comentário nenhum. Não, não é isso. A gente tem que aproveitar tudo para o lado educacional, para a promoção do ser humano, para dar novas oportunidades para o ser humano, e não para condenar por uma atitude, porque se eu fosse condenado pelas minhas atitudes equivocadas, eu não teria como prever quando eu sairia de uma prisão. Não teria como. E olha que nessa encarnação, com todo o esclarecimento que a gente ainda é muito falho, tem muitas falhas dentro da gente, né? Uma vez eu estava comentando que eu lendo o Código Penal, né, vendo quais os crimes que eu cometi, se eu tivesse que cumprir pena pelos crimes, só naquele capítulo de calúnia, difamação, injúria, né, quantas vezes eu, durante uma partida de futebol, chamei um juiz de ladrão. Isso é crime de calúnia, né? Quantas vezes a gente já roubou alguma coisa na geladeira que é do irmão, um doce qualquer, ou então teve as pequenas discussões, teve as vias de fato, só somar aquilo ali, as coisas já seria para muito tempo de pena, né? Então a gente tem que começar a colocar na cabeça que a gente está quem sou eu? Eu estou em condição de julgar alguém? Não é melhor eu concentrar nos meus problemas? Não é melhor eu, a partir de agora, buscar compreender a dificuldade dos outros para que ele também, ou os outros também, consigam compreender a minha e ter paciência com a minha? Não é melhor eu dar as mãos para que alguém me dê a mão? Fica aí a reflexão para a gente, que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e muito obrigado, Emmanuel, pelas reflexões.